O ar frio da madrugada entrava pelas frestas da janela mal vedada, um sopro gelado que parecia zombar da ausência de um cobertor mais grosso. Eliana, 42 anos, sentia o frio não apenas na pele, mas nos ossos, uma frieza que vinha de dentro para fora. Seus olhos, fundos e cansados, percorriam o quarto vazio, um eco de sua própria alma. A máquina de costura, sua fiel companheira e fonte de sustento por tantos anos, agora jazia em um canto, coberta por um lençol fino de poeira, silenciosa como o resto de sua vida. 6 meses. Fazia 6 meses que o som do motor da moto de seu marido não roncava mais no portão. 6 meses desde o acidente na madeireira, uma palavra fria e burocrática para descrever o roubo de seu futuro. Sobre a mesa de madeira, o papel branco da ordem de despejo era a única coisa que parecia brilhar no breu, uma sentença final. O coração de Eliana apertou, uma dor física, aguda, como se 1000 agulhas de sua antiga profissão perfurassem seu peito ao mesmo tempo. Ela não tinha mais para onde ir. As últimas moedas e notas amassadas estavam espalhadas sobre a mesa, um montante patético que ela já havia contado uma dúzia de vezes, como se a repetição pudesse, por um milagre, multiplicar o valor. R$ 150. O som metálico das moedas se chocando umas nas outras era o som da sua derrota. Era o que restava da indenização irrisória. Um valor que mal pagou o enterro e se esvaiu como areia entre seus dedos nos meses seguintes, consumido por aluguel, comida e o remédio para a tosse insistente de seu filho. A náusea subiu à sua garganta, um gosto amargo de pânico e fome. Seu estômago doía, não apenas pela falta de alimento, mas pela angústia de saber que o estômago de Lucas, seu menino, também estaria vazio pela manhã. A imagem do rosto do marido, sorrindo em uma fotografia desbotada, surgiu em sua mente. Ele prometera cuidar dela e do filho para sempre. Uma promessa quebrada, não por falta de amor, mas pela brutalidade do destino. Ou talvez, ela pensou com um arrepio, não tenha sido o destino. Acidentes acontecem, mas aquele sempre pareceu estranho. Na cama improvisada no chão, enrolado no único cobertor decente da casa, dormia Lucas. Com 10 anos, ele ainda tinha a serenidade dos anjos no rosto, a respiração suave e ritmada, alheio ao abismo que se abria sob seus pés. Eliana se aproximou em silêncio, o piso de madeira rangendo sob seu peso. Ela sentiu uma onda avassaladora de amor e culpa. Era por ele. Tudo era por ele. Aquele pequeno ser, sua única razão para não desmoronar de vez, era também a fonte de seu maior pavor. Como ela poderia falhar com ele? Como poderia permitir que ele sentisse o frio da rua, a vergonha da mendicância? Lágrimas silenciosas, quentes e amargas, escorriam por seu rosto enquanto ela o observava dormir. Ela se sentia a pior das mães, uma fraude que não conseguia prover o mínimo, um teto, um prato de comida quente. Ela roçou os dedos nos cabelos dele, um toque leve como uma prece. Ela precisava ser forte. Por ele. A fraqueza era um luxo que ela não podia mais se permitir. Foi então que seus olhos caíram sobre o envelope amarelado no fundo da gaveta de documentos. A única coisa que não era uma conta ou um aviso. A herança de uma tia-avó que ela sequer conheceu. Uma mulher cujo nome era apenas uma vaga lembrança das histórias de sua mãe. Dentro do envelope, um título de propriedade. Um pedaço de papel antigo, com cheiro de mofo e tempo, que lhe dava posse de uma casa e um terreno em um lugar com um nome que lhe causou um calafrio. Vale das Cinzas. Era um nome agourento, um prenúncio de desolação. Mas naquele momento, naquele quarto frio e vazio, com a ameaça da rua batendo à sua porta, aquele nome soava como uma tábua de salvação. A única. Não era esperança o que ela sentia. Era a ausência total de qualquer outra opção. Era aquilo, ou o nada. Era o desconhecido ou a certeza da miséria. Com as mãos trêmulas, ela segurou o documento como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era um bilhete de loteria, uma aposta cega no escuro, uma aposta que ela teria que fazer. Eliana dobrou cuidadosamente as notas de dinheiro e as guardou junto com o título de propriedade. Olhou mais uma vez para o filho, adormecido,
e uma nova determinação endureceu suas feições. O desespero não era mais apenas um peso que a esmagava. Agora, ele era combustível. Um motor frio e implacável que a empurraria para a frente, para o Vale das Cinzas, para o que quer que o destino lhe reservasse lá. Ela não tinha nada a perder, pois já haviam lhe tirado tudo, ou quase tudo. Tinham deixado a ela um filho para proteger e um pedaço de papel amarelado, e naquela noite, sob a luz fraca de uma lâmpada solitária, isso teria que bastar. Se você já se sentiu sem saída, sabe a força que nasce do desespero. O que Eliana não imaginava é que esse vale de cinzas escondia um segredo capaz de mudar tudo. Se você quer descobrir que segredo é esse e torcer por essa mãe coragem, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação desta história. A escritura da casa era uma chama frágil de esperança no meio da escuridão gelada de sua vida. Eliana a segurava com uma força que não sabia que ainda possuía. O papel antigo e quebradiço representando a única barreira entre seu filho e a rua. Com os R$ 150 que lhe restavam, ela não negociou, não hesitou. Encontrou um caminhoneiro mal-humorado, com o rosto sulcado por estradas e poeira, que concordou em levá-los até a entrada do vale por uma quantia que era quase tudo o que ela tinha. O som das notas sendo entregues, amassadas e suadas, foi o som de uma ponte sendo queimada. Não havia mais volta. Enquanto arrastava a mala de papelão amarrada com barbante e a sacola de lona com os poucos pertences que sobraram, ela sentiu o coração acelerar. Era uma mistura de pânico e um otimismo desesperado. Qualquer lugar seria melhor do que aquele quarto vazio, com o fantasma do despejo assombrando cada canto. Ela precisava acreditar nisso, por Lucas. Ela precisava que o Vale das Cinzas fosse, no mínimo, um abrigo. O motor do caminhão roncava, um som grave e constante que abafava os soluços silenciosos de Eliana. Lucas, ao seu lado na cabine apertada que cheirava a diesel e suor, olhava a paisagem urbana se desfazer pela janela com olhos arregalados. A cidade, com suas luzes e ruídos familiares, ia ficando para trás, substituída por uma escuridão crescente e impenetrável. A cada quilômetro, o asfalto dava lugar a uma estrada de terra esburacada, e o balanço do veículo era um lembrete constante da incerteza da jornada. Eliana forçava um sorriso para o filho, tentando transmitir uma segurança que estava longe de sentir. Ela sentia a vibração do motor no piso de metal, o cheiro forte do combustível invadindo seus pulmões, e uma pontada de náusea que não era apenas do movimento, mas do medo puro. A esperança que sentira ao tomar a decisão agora parecia minúscula, uma centelha ameaçada pelo vento forte da realidade que se aproximava. Ela se agarrava a essa centelha com todas as suas forças, rezando para que não se apagasse. A jornada se arrastou por horas que pareceram dias. O caminhoneiro, um homem de poucas palavras, apenas apontou com o queixo quando a estrada se tornou pouco mais que uma trilha de cascalho. O ar ficou mais frio, cortante. O cheiro de terra molhada e pinheiros começou a se misturar com algo mais. Um odor fraco, mas persistente. Um cheiro de fumaça antiga, de queimado, como uma lareira que se apagara há muitos e muitos anos. Um arrepio percorreu a espinha de Eliana. Um pressentimento ruim que ela tentou ignorar. O nome do lugar ecoava em sua mente. Vale das Cinzas. Antes, soava como uma metáfora poética para a tristeza. Agora, sob a luz pálida da lua que começava a surgir, o nome ganhava um tom literal e assustador. Ela olhou para Lucas, que agora dormitava com a cabeça em seu colo, e sentiu o peso de sua escolha. Ela o estava levando para um lugar que nem conhecia, confiando cegamente em um pedaço de papel. O motor do caminhão reduziu a velocidade, o som dos pneus no cascalho ficando mais alto e agourento. O caminhão parou de forma abrupta, em uma bifurcação mal definida na estrada. "É até aqui que eu vou", disse o motorista, a voz rouca e final. "O vale é para lá. Não entro aí de noite. Dizem que é mal assombrado." Ele não esperou resposta. Com um movimento rápido, descarregou a mala e a sacola na beira da estrada. O dinheiro já estava em seu bolso. Eliana e Lucas desceram.
o frio da noite os atingindo em cheio, o som do motor do caminhão se afastando, tornando-se cada vez mais fraco. Foi aterrorizante. Em poucos minutos ele desapareceu, deixando-os em um silêncio profundo, quase sobrenatural. Um silêncio que zumbia nos ouvidos. Eles estavam sozinhos, completamente sozinhos, no meio do nada, com a escuridão os envolvendo como um manto pesado. O coração de Eliana batia descontrolado contra suas costelas. O medo era uma presença física, um animal à espreita na mata escura que os cercava. Ela segurou a mão pequena de Lucas com uma força desesperada. A mão dele estava gelada. O caminho para dentro do vale era uma trilha estreita, coberta de folhas secas e galhos que estalavam sob seus pés a cada passo. O som parecia ecoar por toda a paisagem silenciosa, anunciando sua presença para o que quer que vivesse ali. A lua, agora mais alta, lançava uma luz fantasmagórica sobre a vegetação, criando sombras que dançavam e se contorciam, parecendo figuras humanas, observando-os da escuridão. O cheiro de fumaça antiga estava mais forte agora, impregnado no ar, na terra, em tudo. Eliana sentia o gosto amargo na parte de trás da garganta. Ela caminhava com o corpo tenso, os sentidos em alerta máximo. Cada ruído da floresta, o pio de uma coruja, o farfalhar de folhas ao longe, fazendo-a saltar. Lucas se agarrava a ela, o rosto enterrado em seu casaco, tremendo de frio e medo. A esperança de encontrar um recomeço humilde se transformava a cada passo em uma prece desesperada para encontrar apenas um teto, qualquer teto, para protegê-los daquela noite assustadora e sem fim. Então, a trilha se abriu e eles chegaram a uma clareira. O fôlego de Eliana morreu em sua garganta. A visão que a lua revelou foi a de um pesadelo. O nome era literal. O Vale das Cinzas era exatamente isso. Um vasto cemitério de árvores. Troncos negros e esqueléticos se erguiam para o céu como dedos retorcidos em agonia. O chão não era de terra, mas de uma camada grossa de cinzas e carvão, que se levantava em pequenas nuvens a cada passo. O incêndio que passara por ali, anos antes, não fora apenas um incêndio, fora um holocausto. Devastara tudo, aniquilara a vida, deixando para trás um monumento à destruição. Um silêncio de morte pairava sobre o lugar. Não havia o som de grilos, nem o coachar de sapos. Apenas o assobio baixo do vento passando pelos galhos mortos. Um lamento fúnebre e eterno. A decepção atingiu Eliana como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. A pequena chama de esperança que ela guardava foi extinta instantaneamente, afogada por uma onda de puro desespero. E lá, no meio daquela desolação apocalíptica, estava a casa, a única estrutura que restara de pé. Era uma silhueta teimosa e solitária contra o céu cinzento, uma pequena construção de madeira que de alguma forma sobrevivera ao inferno. Por um instante, um fio de alívio percorreu o corpo de Eliana. Estava de pé. Estava ali. Mas à medida que se aproximavam, esse alívio se desfez como fumaça. A casa não era uma sobrevivente. Era uma assombração. A varanda da frente estava perigosamente inclinada. Parte do telhado havia desabado, e as tábuas das paredes estavam enegrecidas e manchadas pela fumaça. As janelas eram buracos vazios e escuros, como olhos mortos encarando a devastação que os cercava. A construção parecia exausta, a ponto de desmoronar a qualquer momento sob o peso de suas próprias memórias trágicas. O cheiro de mofo e podridão se misturava ao cheiro de cinzas, criando um odor nauseante de decadência. Aquilo não era um lar, era a carcaça de um. Com o coração pesado como uma pedra, Eliana subiu os degraus rangentes da varanda, cada um protestando sob seu peso. Ela empurrou a porta. O som que se seguiu foi um gemido longo e arrastado de madeira podre e dobradiças enferrujadas. Um som que parecia vir das entranhas da própria casa. Uma lufada de ar viciada e gelada os atingiu no rosto. Um hálito de abandono e tempo. O interior era ainda pior do que ela temia. A luz da lua, entrando por um buraco no teto, revelava uma cena de ruína completa. Móveis quebrados e virados jaziam cobertos por uma camada espessa de fuligem e teias de aranha.
O chão de madeira da sala principal estava carbonizado em várias partes, perigosamente irregular e frágil. Ela sentiu o chão ceder levemente sob seus pés e recuou, o coração na boca. Um calafrio percorreu sua espinha. A casa não era segura. Era uma armadilha, um esqueleto frágil que poderia desabar sobre suas cabeças a qualquer momento. A realidade a esmagou com uma força brutal. A sala era um retrato do caos congelado no tempo. Uma mesa virada, com uma perna quebrada, apontava para o teto como um dedo acusador. Restos de cortinas, escuras de fuligem, pendiam em farrapos das janelas. Em um canto, o que parecia ter sido uma estante de livros estava tombado, seu conteúdo transformado em um monte de papel queimado e cinzas. O cheiro de fumaça antiga era tão forte ali dentro que fazia os olhos arderem. E o som... O silêncio lá fora era preferível ao som aqui dentro. O gotejar constante de água de algum lugar do teto. Um ploc, 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 que era como a batida de um relógio macabro. O assobio do vento entrando pelas inúmeras frestas e buracos, criando uivos e sussurros fantasmagóricos. E o pior de tudo, o som ocasional de algo se arrastando dentro das paredes. Ratos, ou algo maior. Eliana sentiu a náusea subir à garganta. Ela havia tirado seu filho de um quarto pobre para trazê-lo para um túmulo. Lucas, que estivera em silêncio até então, soltou um gemido baixo e se agarrou com mais força à perna de Eliana. Seu corpinho tremia incontrolavelmente. Ele não chorava, não gritava. Seu medo era quieto, profundo, o medo de uma criança que entende, sem precisar de palavras, que a situação é irremediável. Ele olhava para a escuridão dos outros cômodos com um terror mudo. Aquele olhar de pura desolação no rosto de seu filho foi o golpe final para Eliana. Uma onda de culpa e fracasso a inundou, tão avassaladora que suas pernas fraquejaram. O que ela tinha feito? Em sua busca cega por uma saída, ela os havia conduzido para o fundo de um poço ainda mais escuro. Ela prometera a ele um novo começo, um lugar seguro, e o que ela lhe entregou foi uma ruína assustadora, isolada do mundo no meio de um vale de morte. As lágrimas que ela segurara durante toda a jornada agora brotaram, quentes e incontroláveis, escorrendo por seu rosto sujo de poeira. Ela não aguentou mais. A força que a movera, a determinação nascida do desespero, simplesmente se esvaiu. Eliana desabou. Seus joelhos bateram no chão carbonizado com um baque surdo e ela caiu sentada no meio da sujeira e da fuligem, puxando Lucas para seu abraço. O chão era frio, úmido e áspero sob suas mãos. Ela o abraçou com força, como se seu corpo pudesse protegê-lo daquela realidade horrível. Mas ela mesma estava desprotegida. A magnitude de sua falha a sufocava. Ela estava sem dinheiro, sem comida, presa em uma casa em ruínas a quilômetros de qualquer forma de civilização, com uma criança assustada para cuidar. Não havia para onde correr, para quem pedir ajuda. A falsa esperança, que a havia sustentado por algumas horas, agora se revelava em sua forma mais cruel, uma armadilha que a levara ao fundo do poço. Ela chorou ali, no chão sujo, um choro silencioso e convulsivo de quem perdeu a última batalha. O isolamento era total. A casa, em vez de um refúgio, era uma caixa de ressonância para os sons da desolação. O vento uivava como um animal ferido, o gotejar da água era uma tortura rítmica, e os ruídos nas paredes pareciam cada vez mais próximos, mais audaciosos. Lá fora, a paisagem de cinzas era um lembrete constante de que estavam em um lugar esquecido por Deus e pelos homens. A solidão era tão densa que Eliana podia senti-la, um peso esmagador em seu peito. Se gritassem, ninguém ouviria. Se algo lhes acontecesse ali, ninguém jamais saberia. Ela sentiu um medo primitivo, o medo da presa acuada, do ser humano confrontado com a indiferença absoluta da natureza e do abandono. Ela olhou para o rosto de Lucas, aninhado em seu peito, os olhos fechados com força, como se tentasse se apagar daquele lugar. E ela se sentiu a pessoa mais solitária e fracassada do mundo. Ela se encolheu com o filho no canto menos sujo que conseguiu encontrar, usando o próprio corpo como um escudo frágil contra o frio que emanava do chão e das paredes.
Ela sussurrava palavras de consolo no ouvido dele. Vai ficar tudo bem, meu filho. A mamãe vai dar um jeito. Mas as palavras soavam ocas. Mentiras descaradas que nem ela mesma conseguia acreditar. Cada promessa era uma facada em seu próprio coração. Como ela poderia dar um jeito? Que jeito? A energia havia se esvaído de seu corpo, deixando para trás um vazio dormente. Era o fundo do poço. Ela olhava para a escuridão, para as sombras que se moviam com o vento, e pela primeira vez em sua vida, ela não via nenhuma luz no fim do túnel. O túnel havia desabado sobre eles. A luta a deixara exausta, e agora, naquele lugar de morte, tudo o que ela sentia era uma rendição fria e amarga. O Vale das Cinzas não era um lugar para recomeços. Eliana entendeu isso com uma clareza dolorosa. Era um lugar onde as histórias terminavam, onde as esperanças eram incineradas e reduzidas a nada. Ela olhou ao redor, para a fuligem que cobria tudo como uma mortalha, e sentiu como se aquela cinza fosse o resquício não apenas das árvores e das casas, mas dos sonhos de todos que um dia viveram ali. E agora, seus próprios sonhos, suas últimas esperanças, haviam se juntado a eles, transformados em pó naquele chão carbonizado. Ela fechou os olhos, o cheiro de mofo e fumaça enchendo seus pulmões. Ela não queria mais ver, não queria mais sentir. Ela havia apostado tudo o que tinha e perdido de forma catastrófica. Ela e o filho estavam no fim do mundo, e pela primeira vez, Eliana não tinha a menor ideia de como sobreviveriam até o amanhecer. O desespero era completo, absoluto. A noite se arrastou, longa e impiedosa. Cada minuto era uma pequena eternidade de frio e medo. Eliana permaneceu imóvel, sentindo a respiração de Lucas contra seu peito, o único sinal de vida e calor naquele mausoléu. Sua mente, antes frenética em busca de soluções, agora estava perigosamente quieta. Um torpor tomava conta dela, a exaustão física e emocional se fundindo em uma apatia pesada. A realidade era um muro intransponível. Ela havia sido despejada de um quarto para acabar em uma ruína, trocando uma miséria conhecida por uma desolação desconhecida e muito mais perigosa. A ironia era cruel. O papel que prometia uma casa, uma propriedade, era, na verdade, uma sentença para um exílio em uma terra morta. Ela sentia o peso de cada decisão errada, cada esperança tola. Ali, no coração do Vale das Cinzas, abraçada ao filho, Eliana sentiu o gosto amargo do fim. Ela havia chegado ao ponto mais baixo de sua existência. O sol da manhã, fraco e pálido, se infiltrou pelo buraco no telhado, projetando um único feixe de luz sobre a fuligem que cobria tudo. Para Eliana, que mal dormira, encolhida no chão frio com Lucas, a luz não trouxe alívio. Apenas expôs a realidade de sua ruína com uma clareza cruel. Cada músculo de seu corpo doía, uma dor surda que era tanto do frio quanto da tensão de uma noite inteira em alerta. Seu estômago roncava, um som vazio que ecoava a falta de esperança em sua alma. Ela se sentia paralisada, presa em um pesadelo acordado. A energia para lutar, para pensar, para sentir qualquer coisa além de um desespero oco, havia se esvaído completamente durante a noite. Ela olhou para a destruição ao redor, o cheiro de mofo e cinzas frias invadindo seus pulmões, e se perguntou se aquele seria o cenário final de sua história. Um fim patético em um lugar esquecido pelo tempo. Ela sentiu um nó na garganta, mas não havia mais lágrimas para chorar. A fonte havia secado, deixando apenas o pó da derrota. Ao seu lado, Lucas começou a se mexer. Para a surpresa de Eliana, o terror da noite anterior parecia ter dado lugar a uma estranha resignação infantil. Crianças, ela pensou, têm uma capacidade assustadora de normalizar o anormal. Ele se sentou, os olhos percorrendo a sala destruída não mais com pavor, mas com uma espécie de curiosidade sombria. Ele tirou do bolso de seu casaco surrado uma pequena bola de gude, seu único brinquedo, uma esfera de vidro colorido que parecia absurdamente vibrante e viva naquele ambiente de morte cinzenta. Ele a rolou na palma da mão, o pequeno objeto liso e perfeito contrastando com a aspereza e a sujeira que o cercava. Eliana o observou em silêncio,
um aperto no coração. A inocência de seu filho era, ao mesmo tempo, sua maior força e sua maior vulnerabilidade. Aquele pequeno gesto, aquele simples ato de brincar em meio ao caos, foi um lembrete doloroso de tudo o que ela precisava proteger e de quão miseravelmente estava falhando em sua tarefa. O som era quase inaudível. Enquanto Eliana se perdia em sua própria miséria, Lucas, cansado de ficar parado, deixou a bola de gude cair no chão. O piso de madeira, carbonizado e irregular, não era o ideal para a brincadeira. A bolinha rolou por alguns centímetros, desviando de uma fenda e subindo uma leve ondulação causada pelo fogo antigo. Eliana acompanhou o movimento com o olhar, o cérebro lento demais para registrar qualquer coisa além daquele ponto de cor se movendo no negrume. A bola de gude perdeu velocidade. Pareceu que ia parar, mas então rolou mais um pouco e parou de forma abrupta contra a borda de uma das tábuas do assoalho. E foi então que o som aconteceu. Não foi o baque surdo de vidro contra a madeira queimada que ela esperaria. Foi um clink, um som agudo, claro e inconfundivelmente metálico. Um som que não pertencia àquele lugar. Um som que cortou o silêncio pesado da casa como uma lâmina fina e gelada. Um arrepio percorreu a espinha de Eliana, o primeiro sentimento além do desespero em muitas horas. O som foi tão anômalo, tão fora de lugar, que a princípio Eliana pensou ter imaginado. Foi um eco de um mundo normal, um mundo com metal e solidez, que não se encaixava naquele universo de madeira podre e cinzas. Mas Lucas também ouviu. Ele olhou para a bola de gude, depois para a mãe, os olhos arregalados. "Mãe?" Ele sussurrou, a voz pequena ecoando na sala vazia. Fez barulho de moeda. Eliana permaneceu imóvel por um segundo, o coração começando a bater um pouco mais rápido. O que poderia ser? Um prego antigo? Um pedaço de metal perdido? Ela se arrastou pelo chão sujo, sentindo a aspereza da madeira queimada em seus joelhos. Seu corpo protestou, mas uma nova energia, nascida não da esperança, mas de uma curiosidade intensa e quase temerosa, a impulsionou. Ela se ajoelhou ao lado de onde a bola de gude parara, o feixe de luz do teto iluminando a tábua escura e disforme. Um som, um único som que quebrou a monotonia da sua desgraça, era tudo o que ela tinha. Com o dedo trêmulo, ela empurrou a bolinha de gude para o lado e bateu com os nós dos dedos na tábua. O som se repetiu, mais abafado, mas ainda assim distinto. Um eco oco e metálico, completamente diferente das tábuas ao redor, que respondiam com um baque surdo e sólido de madeira. O coração de Eliana agora martelava em seu peito, um tambor de guerra contra o silêncio. Havia algo ali, algo embaixo. Não era natural. Aquela tábua, embora tão queimada e danificada quanto as outras, soava diferente. Ela estava cobrindo alguma coisa. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo, afugentando o torpor. Ela examinou a tábua mais de perto. As bordas estavam seladas com fuligem e detritos, mas havia uma fissura minúscula, quase invisível, de um lado. Um instinto primitivo, o instinto de quem não tem mais nada a perder, tomou conta dela. Ela precisava ver o que havia ali. Naquele instante, a casa deixou de ser apenas uma ruína, tornou-se um enigma, e ela não descansaria até resolvê-lo. Aquele som era a primeira pista em um mapa que ela nem sabia que existia. Ela se lembrou da sacola de lona onde guardara os poucos utensílios que salvara. Remexeu apressadamente entre os pratos de plástico e os talheres, suas mãos finalmente encontrando o cabo de madeira familiar de sua faca de cozinha. A lâmina estava gasta, mas era a única ferramenta que possuía. O metal frio pareceu pesado e perigoso em sua mão trêmula. Ela voltou para a tábua, Lucas observando-a em silêncio, a respiração suspensa. Com um grunhido de esforço, Eliana enfiou a ponta da faca na fissura. A madeira queimada era surpreendentemente dura. Ela forçou, usando o peso de seu corpo, sentindo os músculos de seu braço protestarem. Um som de algo se partindo, de fibras de madeira se rompendo, ecoou pela sala. Ela sentiu um medo súbito. E se o chão todo cedesse? E se ela estivesse apenas piorando sua situação já precária? Mas a curiosidade, agora uma força motriz incontrolável, era mais forte que o medo. Ela tinha que saber. Ela precisava de algo, qualquer coisa,
que não fosse desespero. E aquele som oco prometia ser algo. Ela continuou a forçar a lâmina, usando-a como uma alavanca. A madeira estalou, gemeu, mas não cedeu completamente. O cheiro de carvão e poeira antiga subiu, fazendo-a tossir. Seus dedos doíam. A pele estava sendo esfolada pelo esforço contra o piso áspero. A frustração começou a borbulhar dentro dela, misturada com a adrenalina. Ela mudou de ângulo, tentando encontrar um ponto mais fraco. A faca raspou em algo duro por baixo, produzindo um ruído metálico e agudo que fez seus dentes se arrepiarem. Era isso. Era o metal. Não era um prego. Era uma superfície. Com uma última onda de força desesperada, ela empurrou a alça da faca para baixo com toda a força que tinha. Houve um estalo alto e seco. A tábua, finalmente, se moveu. Ela se levantou alguns centímetros de um lado, revelando não a terra escura ou as vigas apodrecidas que ela esperava ver, mas uma escuridão perfeita e antinatural. Uma escuridão que parecia ter sido contida ali por muito, muito tempo, esperando para ser libertada. O ar pareceu ficar mais frio. Com o coração na boca, Eliana largou a faca e usou as pontas dos dedos para levantar a tábua solta. Era pesada, encharcada pela umidade e pelo tempo. Ao removê-la completamente e colocá-la ao lado, o queixo de Eliana caiu. Debaixo da madeira carbonizada, perfeitamente encaixado entre as vigas de fundação, havia um alçapão quadrado, feito de metal escuro e enferrujado. Uma argola de ferro grossa, também coberta de ferrugem, servia como puxador. Não era parte da construção original da casa. Era uma adição, algo deliberadamente escondido sob o assoalho, projetado para sobreviver ao fogo. A náusea subiu à garganta de Eliana, mas desta vez não era de fome ou desespero. Era um medo visceral, primordial. O que alguém se daria ao trabalho de esconder com tanto cuidado em uma casa como aquela? Que segredo estava enterrado sob seus pés? Ela olhou para Lucas, que estava pálido como cera, e o puxou para mais perto. O mistério da casa agora tinha uma face, e era uma face de ferro e segredos antigos. Ela hesitou por um longo momento, o som de sua própria respiração ofegante preenchendo seus ouvidos. A mente corria, imaginando o que poderia estar lá embaixo. Um poço esquecido, a entrada para uma tumba, um esconderijo de animais. Cada possibilidade era mais assustadora que a anterior. O instinto gritava para que ela colocasse a tábua de volta no lugar, esquecesse o que tinha visto e se concentrasse em sobreviver até o amanhecer de uma forma mais prática. Mas como? Ela não tinha mais nada. Aquele alçapão, por mais aterrorizante que fosse, era a única coisa que havia mudado em sua situação. Era uma pergunta em um mundo sem respostas. Ignorá-lo seria como ignorar a única porta que apareceu em uma sala trancada. Respirando fundo, tentando controlar a tremedeira em suas mãos, ela estendeu o braço e agarrou a argola de metal. Estava gelada. Um frio que parecia vir das profundezas da terra, um frio que penetrou sua pele e pareceu tocar seus ossos. Era o frio de um segredo guardado por muito tempo, resistindo à revelação. Puxar a argola exigiu uma força que ela não sabia que tinha. A ferrugem havia soldado o alçapão ao seu batente. Eliana plantou os pés firmemente no chão frágil, inclinou o corpo para trás e puxou com um grunhido que rasgou sua garganta. Nada. Ela tentou de novo. A adrenalina cantando em suas veias. O metal gemeu, um protesto longo e agudo de metal contra metal, um som que não era ouvido há décadas. Ela sentiu uma leve vibração. Estava se movendo. Com um último puxão violento, o selo de ferrugem se quebrou com um estalo alto. O alçapão se abriu de repente, quase a jogando para trás. Uma lufada de ar escapou da abertura, um sopro que cheirava a terra úmida, a poeira confinada e a algo mais. Um cheiro seco, quase como papel velho. Era o hálito de um tempo esquecido. A escuridão que se revelou era absoluta, impenetrável. Uma escuridão que não era apenas ausência de luz, mas uma presença, um vazio que parecia sugar o ar e o som ao seu redor. O medo e a fascinação travaram uma batalha em seu peito. Lucas se escondeu atrás dela, agarrando seu casaco com força. O buraco no chão parecia um portal para outro mundo.
Eliana vasculhou sua sacola novamente, as mãos ainda trêmulas, até encontrar o que procurava. Uma pequena lanterna de plástico barata que ela comprara há muito tempo para emergências. Ela rezou para que as pilhas ainda tivessem carga. Com um clique, um feixe de luz amarelado e fraco cortou a escuridão. Ela apontou a lanterna para dentro do compartimento. Não era um poço, nem uma tumba. Era um buraco pequeno, talvez com 1 metro de profundidade, com as paredes revestidas de pedra bruta, como uma pequena cisterna seca ou um porão em miniatura. Era claramente uma estrutura feita pelo homem, escavada sob a casa. O espaço era pequeno, claustrofóbico, e no centro dele, coberta por uma fina camada de poeira e teias de aranha, estava uma caixa de ferro preta, retangular, com tiras de metal rebitadas e um cadeado grande e enferrujado na frente. O coração de Eliana deu um salto. A visão da caixa fez o mundo ao redor desaparecer. O frio, a fome, o medo da casa em ruínas. Tudo foi substituído por um foco intenso e singular naquele objeto. A caixa estava lá, esperando, protegida pelo fogo, escondida sob o chão, trancada. O que quer que sua tia-avó quisesse salvar, o que quer que fosse tão importante a ponto de construir aquele esconderijo à prova de tudo, estava dentro daquela caixa. Com cuidado, ela se deitou no chão, o rosto pairando sobre a abertura, e esticou os braços para dentro do buraco frio. Seus dedos tocaram a superfície metálica da caixa. Estava gelada e áspera sob seu toque. Ela tentou movê-la. Era pesada, incrivelmente pesada. Com um esforço tremendo, ela conseguiu arrastá-la pela base de pedra até a beira do buraco. Depois, usando as pernas como apoio, ela a içou para fora. A caixa bateu no chão de madeira com um baque sólido e pesado que fez o piso inteiro tremer. Era real. Estava ali. E agora, apenas um cadeado enferrujado a separava da verdade. O cadeado era uma fortaleza em miniatura. A ferrugem o havia transformado em uma massa de metal marrom avermelhado, o buraco da chave completamente obstruído. A faca de cozinha era inútil contra ele. Eliana o puxou, sacudiu, mas ele não se moveu 1 milímetro. A frustração era excruciante. Estar tão perto, sentir o peso do segredo em suas mãos, mas ser barrada por um pedaço de metal corroído, era uma forma de tortura. Ela olhou ao redor da sala em ruínas, procurando por algo, qualquer coisa, uma barra de ferro, um pé de cabra, mas só havia madeira podre e cinzas. O desespero ameaçou voltar, uma onda escura lambendo as bordas de sua adrenalina. Então, seu olhar caiu sobre a lareira destruída no canto da sala. Havia pedras soltas ali, pedras pesadas enegrecidas pelo fogo. Uma ideia brutal e primitiva tomou forma em sua mente. Se a chave não funcionava, se a força não era suficiente, ela usaria a violência. Ela esmagaria o passado para forçá-lo a se abrir. O que mais ela tinha a perder? Ela se levantou, caminhou até a lareira e escolheu uma pedra do tamanho de sua mão, pesada e com uma borda afiada. O peso da pedra era reconfortante, uma ferramenta sólida em um mundo que se desfazia. Ela voltou até a caixa, ajoelhou-se ao lado dela e respirou fundo. Lucas a observava com uma mistura de medo e admiração. Eliana ergueu a pedra acima da cabeça. Por um instante, a imagem de si mesma, suja, desesperada, prestes a esmagar um cadeado com uma rocha em uma casa em ruínas, pareceu absurda, mas era a sua realidade. Com um grito, que era parte esforço e parte a liberação de toda a angústia contida, ela desceu a pedra com força sobre o cadeado. O impacto foi ensurdecedor na casa silenciosa, um crangue metálico que fez seus ouvidos zumbirem. Um pedaço de ferrugem se soltou. Ela bateu de novo, e de novo. Cada golpe era um ato de desafio contra sua sorte, contra o vale, contra tudo que a levara até ali. O metal gemia, amassava, e então, com um golpe particularmente bem colocado, houve um estalo seco e alto. O arco do cadeado se partiu. Silêncio. Por um momento ela apenas ofegou, o braço doendo pelo esforço, o som do metal quebrado ainda ecoando em seus ouvidos. O cadeado partido pendia. Inútil. O caminho estava livre. Suas mãos tremiam tanto
que ela mal conseguia segurar os fechos da caixa. Ela os levantou. Eles rangeram em protesto. Com o coração batendo descontroladamente na garganta, ela colocou os dedos sob a borda da tampa pesada e a levantou. A tampa se abriu com um gemido longo e rangente, como um suspiro liberado após décadas de silêncio. O mesmo cheiro de papel velho e de algo mais, algo mineral, terroso, subiu da caixa. Ela se inclinou, o feixe fraco da lanterna penetrando as sombras lá dentro. Seus olhos levaram um segundo para se ajustar, para entender o que estavam vendo. Não eram joias, não eram moedas brilhantes. Eram sacos, vários sacos pequenos, feitos de lona grossa e escura, amarrados na boca com um cordão de couro. E eles pareciam pesados, muito pesados. Ela sentiu uma vertigem. O ar pareceu rarear. Com o coração na mão, ela estendeu o braço e tocou um dos sacos. O tecido era áspero e o conteúdo, denso e granulado, deslocava-se sob seu toque. Ela o agarrou para tirá-lo. O peso quase a surpreendeu, muito maior do que ela imaginava para algo daquele tamanho. Era como levantar uma pequena rocha. Ela colocou o saco no chão ao lado da caixa. Havia pelo menos 5 outros iguais lá dentro. A curiosidade era uma dor física agora. Com dedos desajeitados e trêmulos, ela desfez o nó de couro que fechava o primeiro saco. O nó era antigo e duro, e ela teve que usar a unha para soltá-lo. Finalmente, ele cedeu. Ela inclinou o saco, ainda sem saber o que esperar, e então o conteúdo começou a sair. Não era areia, não era terra, eram pedras. Pedras pequenas, irregulares, de um amarelo fosco e pesado. Pepitas. Pepitas de ouro bruto. Elas caíram sobre o chão de madeira carbonizada com um tilintar baixo e denso, um som de riqueza inimaginável, um som que não pertencia de forma alguma àquele mundo de pobreza. Eliana congelou. O som das pepitas caindo umas sobre as outras era a única coisa que existia no universo. O ouro. Não eram moedas, não era ouro polido. Era o material em sua forma mais pura, arrancado diretamente da terra. As pedrinhas amarelas, algumas do tamanho de um feijão, outras maiores que seu polegar, brilhavam com uma luz própria sob o facho da lanterna. Um brilho quente e pesado contra o negrume do chão queimado. Ela estendeu a mão, ainda sem acreditar, e pegou uma das pepitas maiores. Era fria ao toque e surpreendentemente pesada para seu tamanho, uma densidade que confirmava sua realidade. Ela a apertou na palma da mão, sentindo suas bordas irregulares. Ouro, riqueza suficiente para mudar sua vida, a vida de Lucas, para sempre. Uma fortuna que estava escondida sob seus pés o tempo todo, enquanto ela chorava de fome e frio. A ironia era tão esmagadora, a reviravolta do destino tão abrupta, que ela começou a rir, um riso histérico, embargado, que se misturou com as lágrimas que agora fluíam livremente. A risada se transformou em um soluço profundo. Ela caiu sentada no chão, o ouro espalhado a seus pés como as sementes de um sonho impossível. A realidade da descoberta era avassaladora demais. Era um milagre. Um milagre nascido do desespero e guiado pela bola de gude de uma criança. Por vários minutos, ela apenas olhou, incapaz de processar. O valor daquelas pedras era incalculável para ela, mas ela sabia, instintivamente, que era mais dinheiro do que ela jamais vira ou sonhara em ver. Era a resposta para todas as suas preces. Era o fim do despejo, da fome, do frio. Era a segurança de Lucas. Era a sua salvação. O peso em seu peito, o peso de meses de angústia e fracasso, começou a se dissipar, substituído por uma leveza estonteante, uma euforia que a deixava tonta. Ela olhou para Lucas, que tocava uma das pepitas com um dedo, maravilhado. "Somos ricos, mãe?" ele perguntou, a voz cheia de espanto. Eliana apenas assentiu, incapaz de falar, um sorriso trêmulo e choroso em seu rosto. "Sim, meu filho, eles eram." Quando a onda inicial de choque e euforia começou a diminuir, Eliana voltou sua atenção para a caixa de ferro. O ouro era um milagre, mas ela sentia que era apenas parte da história. Havia mais alguma coisa no fundo da caixa, sob o espaço onde os sacos de lona estavam. Com cuidado,
Ela moveu os sacos restantes para o lado, o som denso e pesado de ouro contra ouro enchendo o ar. E lá no fundo, embrulhados em um pedaço de oleado para protegê-los da umidade, estavam outros objetos. O primeiro que ela pegou era um livro, um diário, encadernado em couro escuro, gasto pelo tempo e pelo manuseio. A capa estava fria e lisa sob seus dedos. Não havia título, apenas o peso silencioso de palavras e memórias trancadas ali dentro. Ela sentiu um arrepio. Se o ouro era o tesouro, aquele diário parecia ser a chave. A chave para entender por que aquele tesouro estava escondido ali, no meio do nada, em uma casa que sobreviveu ao inferno. O cheiro de couro antigo e papel velho era o perfume do mistério. Ela colocou o diário cuidadosamente ao lado, seu coração batendo com um tipo diferente de expectativa agora. Não era mais a ganância ou o alívio da riqueza, mas a necessidade de respostas. Ao lado de onde estava o diário, havia um maço de papéis amarelados, amarrados com uma fita desbotada. Ela os pegou com uma delicadeza que não sabia que possuía. Os papéis eram frágeis, as bordas quebradiças. Ao desenrolar a fita, ela viu que eram documentos de vários tipos. Havia mapas topográficos antigos da região do Vale das Cinzas, mas o vale não tinha esse nome nos mapas. Tinha outro nome, um que ela não reconheceu. E nos mapas havia anotações feitas à mão, círculos, cruzes e linhas que indicavam veios e pontos de interesse geológico. Eram os mapas de um garimpeiro, um mapa do tesouro que ela acabara de encontrar. A história estava começando a tomar forma em sua mente, uma história muito mais antiga e complexa do que ela poderia imaginar. O ouro não foi simplesmente encontrado, ele foi procurado. Entre os mapas, havia outros documentos que pareciam mais oficiais. Eram laudos, relatórios com linguagem técnica que ela mal compreendia. Palavras como quartzo aurífero, alta concentração por tonelada e análise mineralógica saltavam das páginas. Eram provas científicas do valor extraordinário da terra sob seus pés. Eram documentos que transformavam a sorte em fato, o achado em um direito. Alguém, sua tia-avó, provavelmente, não apenas encontrou ouro. Ela estudou, mapeou e provou a sua existência e o seu valor. Por que, então, viver e morrer na obscuridade? Por que esconder a prova de uma riqueza tão vasta em vez de explorá-la? A pergunta pairava no ar, mais pesada que o próprio ouro. Uma sensação de inquietação começou a se instalar no coração de Eliana. Aquele não era apenas um tesouro escondido, era um tesouro protegido. E as pessoas só protegem coisas quando há uma ameaça. O mistério se aprofundava a cada papel que ela tocava. Eliana juntou os documentos e o diário, segurando-os contra o peito. O ouro, espalhado pelo chão, de repente parecia secundário. O metal era a resposta para seus problemas imediatos, para a fome e o desabrigo. Mas aqueles papéis velhos, eles continham algo muito mais valioso e muito mais perigoso. A verdade. A verdade sobre o vale, sobre a casa, sobre o fogo que destruiu tudo, exceto aquele pequeno pedaço de chão. Ela olhou pela janela vazia para a paisagem de cinzas lá fora. Não era uma paisagem de tragédia natural. Agora ela sentia isso em seus ossos. Era a cena de um crime, e as provas estavam em suas mãos. Aquele esconderijo não fora feito para proteger o ouro de ladrões comuns. Fora feito para proteger a história de ser apagada, para proteger a memória de ser queimada e reduzida a cinzas, junto com o resto do vale. A sua herança não era apenas uma casa em ruínas e um tesouro escondido. Era uma responsabilidade. Era o fardo de uma história que se recusava a morrer. A adrenalina da descoberta deu lugar a um temor solene. Ela estava sentada no epicentro de um segredo gigantesco, um segredo que alguém tentou enterrar com fogo e morte. A sobrevivência não era mais sua única preocupação. A justiça, uma palavra que ela não pensava há muito tempo, começou a sussurrar em sua mente. Quem era sua tia-avó? Que história estava escrita naquele diário? E a pergunta mais assustadora de todas: quem ou o que ela temia tanto, a ponto de construir aquela fortaleza secreta? Eliana olhou para o ouro no chão, depois para os papéis em suas mãos. Ela entendeu que tinha encontrado duas coisas muito diferentes naquela manhã.
Um era uma fortuna que poderia lhe dar um futuro. O outro era um passado que poderia lhe custar a vida. A escolha entre fugir com o ouro e esquecer tudo, ou ficar e desvendar a verdade, parecia óbvia, mas seu coração dizia o contrário. Ela não podia simplesmente pegar a riqueza e ignorar o custo que ela aparentemente teve. Ela precisava saber. A costureira pobre havia morrido. Em seu lugar, nascia uma guardiã de segredos. Com uma nova determinação, ela começou a juntar o ouro, colocando as pepitas de volta nos sacos de lona com um cuidado reverente. O som de cada pepita caindo dentro do saco era um lembrete do poder que agora detinha. Lucas a ajudava, pegando as pedrinhas amarelas com seus dedos pequenos, sua inocência tornando o ato surreal. Eles trabalharam em silêncio, o peso do que haviam encontrado pairando entre eles. A sala, antes um símbolo de seu fracasso, agora era o cofre de seu futuro e o arquivo de um passado sombrio. Ela guardou os sacos de volta na caixa de ferro, mas manteve o diário e os documentos de fora. Ela precisava lê-los, precisava entender. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago, mas agora ele estava misturado com um propósito. Ela não era mais uma vítima do destino. Ela havia tropeçado em uma história, e agora, de alguma forma, ela fazia parte dela. O mistério do Vale das Cinzas era agora o seu mistério, e ela estava determinada a resolvê-lo, não importando o perigo. Ela escondeu a pesada caixa de ferro de volta no compartimento secreto, cobrindo-a com a tábua de madeira carbonizada, tentando fazer com que parecesse o mais intocada possível. O segredo estava seguro novamente, mas agora ela o carregava dentro de si. Ela se sentou em um canto menos destruído da sala, com Lucas aninhado ao seu lado, e abriu a primeira página do diário. A caligrafia era elegante, mas tremida em alguns pontos, a tinta desbotada pelo tempo. A primeira entrada era datada de mais de 50 anos atrás. Ela começou a ler em voz baixa, as palavras de uma mulher que ela nunca conheceu, preenchendo o silêncio da casa em ruínas. A história começou não com fogo, mas com esperança. A esperança de uma comunidade de famílias que chegaram àquele vale fértil em busca de uma vida melhor, longe da ganância e da opressão das grandes cidades. Eliana sentiu uma conexão imediata com aquelas palavras, com aquele desejo. O diário não era apenas um livro, era um espelho de seus próprios sonhos despedaçados. Enquanto lia, Eliana esquecia a fome, o frio, o medo. Ela foi transportada para outro tempo, para um vale que não era de cinzas, mas verde e vibrante, cheio de vida e de risadas de crianças. O diário descrevia a descoberta do primeiro veio de ouro, não como um golpe de sorte, mas como o resultado de trabalho duro e conhecimento geológico. Descrevia a alegria e a cooperação entre as famílias que concordaram em dividir a riqueza de forma justa, construindo uma pequena comunidade utópica, escondida do mundo. As palavras pintavam um quadro de um paraíso perdido, um paraíso construído sobre a promessa de ouro e a força da comunidade. A cada página, Eliana sentia a presença de sua tia-avó, uma mulher forte e inteligente, a cronista daquele sonho. E à medida que a história se desenrolava, um sentimento de pavor começou a crescer em seu peito. Paraísos, ela sabia muito bem, são frágeis, e a história da humanidade ensinava que onde há ouro, a cobiça nunca está muito longe. O mistério estava prestes a se tornar uma trama. A caligrafia de sua tia-avó, uma mulher chamada Clara, era a princípio firme e cheia de otimismo. As primeiras páginas do diário não falavam de cinzas, mas de solo fértil e água pura. Eliana lia em voz baixa, as palavras enchendo o ar viciado da ruína com o fantasma de um sonho. Chegamos hoje. O vale nos recebeu com o canto dos pássaros e o cheiro de terra molhada. Deixamos para trás a poeira da cidade e a ganância dos homens. Aqui seremos uma comunidade, uma família só, unida pelo trabalho e pela esperança. Eliana sentiu o coração apertar. Era o mesmo sonho que ela, em sua ignorância, acalentara na longa viagem de caminhão. As páginas seguintes detalhavam a construção das primeiras casas, a partilha da comida, a celebração da primeira colheita,
E então, a primeira descoberta. Manuel encontrou hoje a primeira pedra amarela no leito do riacho. Não é grande, mas brilha com a promessa de tudo o que sonhamos. Não haverá corrida, não haverá sangue. O ouro será de todos, para o bem de todos. A pureza daquelas intenções era tão bela e tão frágil que doía. A comunidade prosperou em segredo. O diário de Clara era uma crônica detalhada daquela pequena utopia. Eliana podia quase ouvir o som das picaretas batendo na rocha, o riso das crianças correndo livres pelo vale, o cheiro do ensopado comunitário cozinhando em uma grande fogueira sob as estrelas. Lucas, ao seu lado, adormecera, e Eliana o cobriu melhor com seu casaco, protegendo-o da fria realidade que contrastava com a calorosa história que lia. Clara descrevia como cada família tinha sua função. Uns garimpavam, outros plantavam, outros construíam. Os laudos de análise mineral que Eliana encontrara eram mencionados no diário. Enviamos as amostras com um amigo de confiança. O resultado é melhor do que ousamos sonhar. O veio é rico, um dos mais puros da região. Temos que ser cuidadosos. Uma riqueza deste tamanho não atrai apenas sorte, atrai abutres. A palavra abutres estava sublinhada 2 vezes. Um arrepio percorreu a espinha de Eliana. O pressentimento ruim, a sombra que pairava sobre a história, começava a se materializar nas páginas amareladas. A sombra tinha um nome: Coronel Borges. Ele não surgiu como um monstro, mas como um homem de negócios bem vestido que chegou em um cavalo imponente, a poeira da estrada manchando suas botas caras. A descrição de Clara era vívida. Ele tem olhos de gavião, que parecem calcular o valor de tudo o que veem, inclusive das almas das pessoas. Ele sorri com os lábios, mas não com os olhos. Disse ter ouvido falar de uma comunidade trabalhadora e veio oferecer proteção e oportunidades. O estômago de Eliana se revirou. Ela conhecia aquele tipo de homem, aquele discurso meloso que escondia um punhal. O coronel passeou pelo pequeno vilarejo, elogiando o trabalho, a organização, mas seus olhos, segundo Clara, estavam fixos no chão, como se pudesse ver através da terra. Ele não precisava ver. Ele farejava o ouro. A visita, que começou com uma falsa cordialidade, terminou com a primeira proposta, uma oferta que era, na verdade, um insulto e um aviso de que o paraíso deles havia sido descoberto. O abutre havia chegado. A oferta do coronel Borges foi feita durante uma reunião com os chefes das famílias. Clara transcreveu as palavras dele, e Eliana as leu em um sussurro, sentindo o veneno em cada sílaba. Eu vejo o esforço de vocês, mas esta terra é selvagem, perigosa. Eu ofereço a vocês um bom dinheiro, o suficiente para começarem de novo na cidade, em um lugar seguro. Vendo tudo isso como está, lhes dou 500 cruzeiros por família. É um ato de caridade. Eliana fez uma pausa, o desprezo subindo por sua garganta. 500 cruzeiros, por uma terra que valia milhões. Não era uma oferta, era uma declaração de poder. Era o forte dizendo ao fraco o quanto ele valia, e o valor era nada. Clara descreveu o silêncio pesado que se seguiu à oferta. O som do vento nas árvores parecia zombar da audácia do homem. Ninguém se moveu, ninguém falou. A união da comunidade, que até então fora sua maior força, estava prestes a ser testada. O coronel esperou, o sorriso predatório fixo no rosto, certo de que a pobreza e o medo falariam mais alto. Mas ele subestimou a fibra daquelas pessoas. Não eram apenas garimpeiros em busca de riqueza. Eram fundadores de um novo mundo, um mundo baseado em justiça e cooperação. Vender a terra não significava apenas perder o ouro, significava vender a alma, o sonho. A resposta veio na voz de Manuel, o homem que encontrara a primeira pepita. Agradecemos a sua generosidade, coronel, mas este vale é o nosso lar. Não está à venda. A frase, simples e direta, selou o destino deles. A recusa não foi violenta, mas foi absoluta. Clara escreveu sobre o orgulho que sentiu naquele momento, uma onda de calor que uniu a todos. Eles se olharam, e no olhar de cada um estava a mesma determinação silenciosa. Eles haviam encontrado seu paraíso e lutariam por ele não com armas,
mas com a teimosia de quem defende sua própria casa. Eles não sabiam, no entanto, que para homens como o Coronel Borges, não é o fim de uma conversa, é o começo de uma guerra. Eliana sentiu a tensão crescendo nas palavras do diário, a calmaria antes da tempestade. A reação do Coronel Borges à recusa foi o que mais aterrorizou Clara. Ela escreveu: ele não gritou, não ameaçou, apenas o sorriso em seus lábios desapareceu, e seus olhos de gavião ficaram frios como gelo. Ele nos olhou, um por um, como se estivesse memorizando nossos rostos para um acerto de contas. Então, ele montou em seu cavalo, ajeitou o chapéu e disse, com a voz baixa e cortante: uma pena, uma terra tão boa. Ela sempre encontra o caminho de volta para o dono certo, cedo ou tarde. Aquelas palavras ecoaram na mente de Eliana, uma ameaça velada, uma promessa de que ele voltaria, não para negociar, mas para tomar. A partir daquele dia, a atmosfera no vale mudou. A alegria deu lugar a uma vigilância constante. O som das picaretas era entrecortado por olhares nervosos para a entrada do vale. As crianças foram instruídas a não se afastarem. O sonho não havia morrido, mas agora estava assombrado por um pesadelo iminente. Clara começou a construir o compartimento secreto sob o assoalho. Ela sabia que precisava proteger não apenas o ouro, mas a prova do crime que ainda não acontecera. As últimas páginas do diário eram quase ilegíveis. A caligrafia elegante de Clara se transformara em garranchos desesperados, a tinta borrada em vários pontos, talvez por lágrimas, talvez pela pressa. A data era de uma noite de outono, 2 semanas após a visita do coronel. O cheiro começou a 1 hora. Não é cheiro de lenha queimando, é um cheiro químico, forte. Gasolina. João, que foi buscar água no riacho, disse ter visto homens a cavalo na mata. Homens do coronel. Eles não estão caçando, estão nos cercando. Eliana prendeu a respiração, o terror de Clara se tornando seu. Ela podia sentir o pânico daquelas palavras, a certeza do fim. Eles vão nos queimar, queimar a todos nós, como ratos em uma armadilha. Meu Deus, as crianças. A frase terminava ali, um traço de tinta que rasgava a página, como um grito interrompido. O coração de Eliana batia descontrolado. Ela estava lendo a certidão de óbito de um vilarejo inteiro, escrita por uma de suas vítimas momentos antes da execução. A injustiça era tão brutal que a fez sentir náuseas. Então, o inferno começou. O fogo veio de todos os lados ao mesmo tempo. As árvores secas explodiram em chamas como tochas. O vento, nosso amigo, virou nosso carrasco, espalhando o fogo com uma velocidade demoníaca. Não foi um incêndio, foi um massacre. Eliana leu a frase em voz alta, a voz tremendo. As palavras confirmavam sua suspeita mais sombria. O som descrito por Clara não era apenas o crepitar da madeira, mas o som de gritos. Gritos humanos, de dor e terror, que foram rapidamente abafados pelo rugido do fogo. Consegui pegar a caixa, apenas a caixa. Corri para casa, o calor queimando minhas costas, e me tranquei no esconderijo. Consigo ouvir o teto estalando, consigo ouvir os gritos. Agora estão ficando mais fracos. O ar aqui embaixo está acabando. Eliana fechou o diário, as mãos trêmulas. Sua tia-avó não foi apenas uma sobrevivente. Ela foi uma testemunha. Ela se escondeu no túmulo que construíra e ouviu sua comunidade inteira ser assassinada. O som das chamas e dos gritos selando a verdade em sua memória e naquele diário. O silêncio na casa em ruínas pareceu pesar uma tonelada sobre Eliana. Ela olhou para o chão carbonizado sob seus pés. Aquilo não era apenas madeira queimada. Era a lápide de dezenas de famílias. O Vale das Cinzas não era o nome de uma tragédia natural. Era o nome da cena de um crime. Um crime perfeitamente executado e acobertado. O coronel Borges não apenas roubou a terra, ele apagou a história, assassinou as testemunhas e reescreveu a narrativa como um acidente. E sua tia-avó, Clara, fora a única falha em seu plano. Ela sobreviveu, escondeu o ouro como prova do motivo e o diário como prova do crime. Ela morreu esperando que um dia alguém encontrasse aquela caixa e revelasse a verdade. E essa pessoa era Eliana.
O peso daquela herança era esmagador. Não era mais sobre dinheiro, era sobre justiça. Uma justiça devida há 50 anos. Ela sentiu uma onda de raiva fria substituir o medo. Uma raiva em nome de Clara, de Manuel, das crianças cujas risadas foram silenciadas pelo fogo. Ela precisava fazer alguma coisa. Foi nesse exato momento de epifania e fúria que um som cortou o silêncio do vale. Não era o vento, nem o gotejar da água, nem o rangido da casa. Era um som moderno, alienígena àquele lugar. O som grave e potente de um motor a diesel aproximando-se. Eliana gelou. Seu primeiro instinto foi de esperança. Alguém viera. Ajuda estava chegando. Mas a lembrança das palavras de Clara sobre os homens do coronel a fez recuar. O som não era de um caminhão velho como o que a trouxera. Era mais suave, mais poderoso. O som de um veículo caro. O ruído ficou mais alto, e então parou, bem em frente à sua porta. Eliana se arrastou até a parede, o coração martelando contra as costelas, e espiou por uma fresta na madeira enegrecida. A visão a fez prender a respiração. O medo, que havia sido substituído pela raiva, voltou com força total, gelando seu sangue. A história não estava morta e enterrada. Ela acabara de estacionar em sua porta. O passado não era passado. Ele estava vivo, e era perigoso. Parada em frente à casa, como uma aparição de outro mundo, estava uma caminhonete preta, grande e luxuosa. A pintura brilhava sob o sol pálido, um contraste obsceno com a paisagem de cinzas e desolação. As rodas estavam cobertas de lama, indicando que ela viera pela mesma trilha difícil que Eliana percorrera a pé. A porta do motorista se abriu com um clique suave, e um homem desceu. Ele não se parecia em nada com o coronel Borges das descrições do diário. Era mais jovem, talvez 50 e poucos anos, vestido com uma calça de sarja impecável e uma camisa de botão cara. Mas as botas que ele usava eram de couro de primeira qualidade, feitas para caminhar em terras que ele possuía. E o sorriso em seu rosto, um sorriso de condescendência e poder, era exatamente como Clara descrevera o do coronel. Era o sorriso de um predador que chega para reclamar sua caça. Eliana sentiu um pavor visceral. Ela sabia, sem precisar perguntar, quem ele era. O herdeiro do abutre. O homem caminhou em direção à casa com a confiança de quem anda em seu próprio quintal. Ele parou nos degraus da varanda, olhou para a ruína com um misto de desdém e interesse, e então seus olhos pousaram em Eliana, encolhida na sombra da porta. Ele não pareceu surpreso em vê-la. Parecia que a estava esperando. "Boa tarde", disse ele, a voz suave e educada, mas com um tom de autoridade que não admitia réplica. "A senhora deve ser Eliana. Fui informado de sua chegada. Meu nome é Antenor, Dr. Antenor Borges." Ele fez uma pausa, deixando o nome pairar no ar. Borges, o filho do assassino. Ele estendeu a mão, mas Eliana permaneceu imóvel. O diário escondido atrás de suas costas, o papel antigo parecendo queimar sua pele. Meu pai, o coronel Borges, era o dono de praticamente todo este vale. Esta pequena propriedade era a única que ficou de fora. Uma pena que tenha acabado assim. A naturalidade com que ele falava do acidente fez o sangue de Eliana ferver e gelar ao mesmo tempo. Ele baixou a mão, o sorriso nunca vacilando. Eu imagino que sua situação não seja das melhores. Uma mulher, uma criança, neste lugar isolado e, francamente, perigoso. Seu olhar percorreu a casa em ruínas, o teto esburacado, o chão carbonizado. Era a avaliação de um comprador, não a simpatia de um bom samaritano. Olha, eu sei que este lugar tem um valor sentimental, uma herança de família, mas sejamos práticos. Ele não vale nada. Na verdade, é um risco. Por isso, como um gesto de boa vizinhança e em memória do apreço que meu pai tinha por estas terras, eu gostaria de fazer uma oferta para comprá-lo, livrá-la deste problema. Eu lhe ofereço uma quantia muito generosa, o suficiente para a senhora e seu filho recomeçarem com dignidade na cidade. Pense nisso como um presente. A oferta, feita com a mesma arrogância condescendente de seu pai, era a repetição exata da história. Eliana sentia como se estivesse vivendo uma cena do diário de Clara. Eliana não conseguia falar.
Sua garganta estava fechada por um nó de medo e raiva. As palavras do diário, a imagem do fogo, os gritos silenciados, tudo girava em sua mente. Vender? Vender a prova do crime para o filho do criminoso? Seria a traição final a Clara e a todas as outras vítimas. Seu silêncio foi a resposta. Ela apenas o encarou, e em seus olhos, Antenor deve ter visto não a mulher frágil e desesperada que esperava, mas algo mais. Algo que ele não contava encontrar ali. A máscara de cordialidade do Dr. Antenor começou a rachar. O sorriso se tornou uma linha fina e dura. A senhora está hesitante, disse ele, a voz perdendo a suavidade e ganhando um tom gélido. Entendo, mas preciso alertá-la. Este vale não é um lugar seguro. É muito isolado. As coisas aqui se quebram, as pessoas se machucam. Ele fez uma pausa e seu olhar se desviou para Lucas, que agora acordara e observava a cena, assustado. Acidentes acontecem, incêndios, por exemplo, e uma mãe prudente deveria sempre pensar na segurança de seu filho, não é mesmo? A ameaça, velada mas cristalina, pairou no ar como fumaça tóxica. Ele estava dizendo que o que aconteceu uma vez poderia acontecer de novo. Que ele era o dono daquele vale, o dono do destino de quem ousasse desafiá-lo. O olhar que ele lançou a Lucas foi a parte mais cruel. Não era mais sobre terra ou ouro. Era sobre a vida de seu filho. Antenor deu um passo para trás, ajeitando a camisa. A máscara do doutor o educado voltou ao lugar. Pense na minha oferta, senhora Eliana. É a melhor, e talvez a única, que receberá. Voltarei em breve para saber sua resposta. Ele se virou sem esperar contestação e caminhou de volta para sua caminhonete de luxo. O motor potente ligou, quebrando novamente o silêncio sagrado do vale. Ele manobrou o veículo e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e o cheiro de diesel misturado ao cheiro antigo de cinzas. Eliana ficou paralisada, o coração batendo como um pássaro preso. O que você faria no lugar dela? Aceitaria o dinheiro para garantir a segurança imediata de seu filho, ou arriscaria tudo em busca de justiça por um crime que todos esqueceram? O pânico que se instalou no peito de Eliana após a partida de Antenor era uma coisa física, uma garra de gelo que apertava seus pulmões e lhe roubava o ar. O silêncio que desceu sobre o vale não era mais de paz ou abandono. Era um silêncio predador, a quietude da mata antes do bote de uma serpente. A ameaça não era uma história em um diário. Era uma caminhonete preta e o olhar frio de um homem que herdara não apenas a fortuna, mas a crueldade de seu pai. Acidentes acontecem. A frase flutuava no ar como um veneno, e a imagem que ela conjurava era a do fogo, da fumaça, dos gritos que sua tia-avó descrevera. Ela puxou Lucas para junto de si, o corpo pequeno tremendo contra o dela. O cheiro de cinzas frias que impregnava o lugar agora parecia o cheiro da própria morte, esperando pacientemente. A náusea subiu por sua garganta, um gosto amargo de medo puro. Ela não estava mais lutando contra a pobreza, estava lutando pela vida e sentia, com uma certeza aterrorizante, que a noite que se aproximava seria a arena final daquela luta. A adrenalina cortou a paralisia. Ficar ali era suicídio. Antenor não era um homem que blefava. Ele voltaria, e não seria para conversar. Ela precisava fugir. Mas para onde? Voltar pela mesma trilha que a trouxera, na escuridão. Era uma armadilha óbvia. Ele poderia estar esperando em qualquer curva, em qualquer sombra projetada pelas árvores esqueléticas. Ela se sentia como um rato em um labirinto, cujo dono observava de cima, antecipando cada movimento desesperado. O ouro na caixa de ferro sob o assoalho, que horas antes representava a salvação, agora era uma âncora, um peso que aprendia aquele lugar amaldiçoado. Pegá-lo e correr era pesado demais. Deixá-lo para trás seria entregar a Antenor o prêmio pelo qual ele estava disposto a matar. Um dilema impossível, uma escolha entre a vida e o futuro. Um soluço seco escapou de sua garganta. Ela olhou para o rosto assustado de Lucas e a resposta veio com uma clareza cortante. O único tesouro que importava estava ali, segurando sua mão com força. O resto era apenas metal e papel. Foi então
que uma lembrança remota surgiu em meio ao nevoeiro de seu pânico. As palavras do caminhoneiro mal-humorado. Dizem que é mal-assombrado. Só mora lá um velho maluco, numa cabana na beira do vale. Na hora, pareceu apenas um comentário supersticioso. Agora, soava como a mais fina e frágil das tábuas de salvação. Um velho, um morador, alguém que conhecia aquele lugar, que sobrevivera nele. Poderia ser uma esperança, ou poderia ser apenas mais um perigo em uma terra que só lhe oferecera perigos. Mas era uma direção. Era algo além de ficar parada esperando o fim. Uma decisão se formou em sua mente, dura e afiada como um caco de vidro. Ela não fugiria às cegas pela estrada principal. Ela iria mais fundo no território inimigo, na direção oposta, em busca daquele fantasma, daquele aliado improvável. Era uma aposta insana, um tiro no escuro. Mas ela não tinha mais nada a perder. A noite estava caindo, e cada sombra que se alongava parecia um dedo do destino apontando para sua escolha. Com uma urgência febril, ela se moveu. Primeiro, escondeu a caixa de ferro de volta no compartimento secreto, cobrindo o alçapão com a tábua carbonizada e espalhando fuligem por cima para disfarçar. O ouro ficaria, mas a prova do crime iria com ela. Ela enfiou o diário de Clara e os maços de documentos dentro de sua camisa, o papel antigo arranhando sua pele, um lembrete constante do que estava em jogo. Ela pegou a faca de cozinha e a pequena lanterna, as únicas ferramentas que possuía. Pegou também o único cobertor que tinham e o amarrou em suas costas. Olhou para Lucas. Meu filho, vamos fazer uma caminhada, um passeio noturno, como uma aventura. Ela mentiu, a voz tremendo tanto que duvidava ter convencido a si mesma. Mas Lucas, sentindo a urgência em seu tom, apenas assentiu, os olhos grandes e sérios. O coração de Eliana se partiu e se remendou no mesmo instante com um amor feroz. Ela o estava arrastando para mais um perigo, mas o fazia para salvá-lo de um perigo ainda maior. E isso era tudo o que uma mãe podia fazer. Sair da casa foi como abandonar a carcaça de um navio naufragado. Eles deslizaram pela escuridão, não pela porta da frente, mas por uma janela quebrada nos fundos, caindo sobre a terra macia e coberta de cinzas. Cada passo era calculado, silencioso. O som do vento assobiando pelos galhos mortos parecia amplificado. Cada estalo de um galho sob seus pés soava como um tiro no silêncio opressor. Eliana segurava a mão de Lucas com uma força que fazia seus próprios ossos doerem. Ela não seguia uma trilha, mas se guiava pela inclinação do terreno, subindo em direção à crista do vale que o caminhoneiro apontara. O ar da noite era gelado e cortava seu rosto. O cheiro de fumaça antiga parecia mais forte, como se os fantasmas do incêndio tivessem despertado para observar sua fuga desesperada. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela sentia olhos sobre ela, olhos que não pertenciam a nenhum animal da floresta. Eram os olhos da história, observando para ver se ela seria forte o suficiente para carregá-la. A subida era íngreme e brutal. Os músculos de Eliana queimavam e seus pulmões ardiam a cada lufada de ar frio. Ela tropeçava em raízes escondidas e se agarrava a troncos enegrecidos para não escorregar. A fuligem e a terra sujavam suas mãos e seu rosto. Lucas, corajoso e silencioso, a seguia sem reclamar. Sua respiração pequena e ofegante, um ritmo constante atrás dela. A lanterna barata lançava um facho de luz amarelado e trêmulo, criando sombras monstruosas que dançavam ao redor deles, transformando a floresta morta em um teatro de horrores. O pio agudo de uma coruja a fez saltar, o coração na garganta. Ela se forçou a continuar, passo a passo, a imagem do sorriso de Antenor impulsionando-a para a frente. O medo era seu combustível. A cada metro que subia, ela sentia que se afastava da armadilha, mas também que se aprofundava em um desconhecido igualmente aterrorizante. Ela rezava para que o velho da cabana não fosse apenas uma lenda. Ela rezava para que ele fosse real. Depois do que pareceu uma eternidade de subida, o terreno começou a se aplainar. Eles haviam chegado à borda do vale, onde a devastação do incêndio começava a ceder lugar a uma floresta viva e densa. O cheiro de cinzas foi substituído pelo odor úmido de terra, folhas em decomposição e pinheiros.
Era o cheiro da vida, e Eliana o inspirou como se fosse o ar mais puro do mundo. E foi então que ela sentiu outro cheiro, fraco a princípio, mas inconfundível. O cheiro de lenha queimando, não a fumaça antiga e fria do vale, mas a fumaça quente e recente de uma lareira. Uma pluma de fumaça subia lentamente em direção ao céu estrelado, um sinal de vida humana. Uma onda de alívio tão forte a atingiu que suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar em uma árvore. Lágrimas de exaustão e de uma esperança frágil e desesperada brotaram em seus olhos. Ela não estava mais perseguindo um fantasma, estava seguindo um rastro de fumaça. E onde há fumaça, há fogo. Onde há fogo, há vida. Guiada pelo cheiro e pela visão da fumaça, ela caminhou com uma cautela renovada. A cabana era quase invisível na escuridão. Uma pequena estrutura de madeira escura que parecia ter crescido junto com as árvores ao redor. Era pequena, torta e parecia tão antiga quanto o próprio vale. Uma única janela brilhava com uma luz amarelada e trêmula, a luz de uma lamparina a óleo ou de uma vela. Eliana parou a alguns metros de distância, o coração batendo descontroladamente. E se fosse uma armadilha? E se o velho maluco fosse um dos homens de Borges, um vigia deixado ali para monitorar o vale? O medo e a esperança travaram uma batalha violenta em seu peito. Ela olhou para Lucas, encolhido atrás dela, tremendo de frio. Ela não tinha escolha. Tinha que arriscar. Respirando fundo, ela deu um passo à frente, para fora da proteção das árvores e para dentro da pequena clareira em frente à cabana. O som de seus passos no chão coberto de folhas pareceu um trovão. Ela se preparou para gritar, para correr. A porta da cabana se abriu com um rangido suave, antes mesmo que ela pudesse levantar a mão para bater. Na soleira, recortado contra a luz quente que vinha de dentro, estava um homem. Ele era velho, muito velho, a pele de seu rosto um mapa de rugas profundas, a barba e os cabelos brancos e longos. Mas seus olhos, sob sobrancelhas grossas, eram surpreendentemente claros e penetrantes. Ele não segurava uma arma, apenas um cajado de madeira nodosa. Ele não parecia surpreso, nem assustado. Ele a olhou, depois para Lucas, e um suspiro cansado, que parecia carregar o peso de décadas, escapou de seus lábios. Eu sabia que viria, disse ele, a voz rouca como folhas secas, mas firme. Vi o carro do abutre descer o vale. O filho é igual ao pai, o mesmo cheiro de carniça. Entrem. A noite é fria e cheia de ouvidos que não pertencem a Deus. O convite era uma ordem, e Eliana, sem forças para questionar, obedeceu, guiando Lucas para dentro daquele abrigo improvável, para o calor e o cheiro de café e lenha queimada. O interior da cabana era apertado, mas incrivelmente acolhedor. Uma lareira de pedra crepitava em um canto, espalhando um calor que descongelou os ossos de Eliana instantaneamente. O lugar cheirava a madeira, a ervas secas penduradas no teto e ao café que borbulhava em uma panela sobre o fogo. Era o cheiro de um lar, de uma vida inteira contida naquelas 4 paredes. O velho, que se apresentou como Amaro, gesticulou para que se sentassem em 2 banquinhos de madeira perto do fogo. Ele pegou 2 canecas de metal e as encheu com o café fumegante, entregando uma para Eliana e outra, misturada com um pouco de leite de uma jarra, para Lucas. O calor da caneca em suas mãos era a primeira sensação de segurança que Eliana sentia em dias. Ela bebeu o líquido quente e amargo e sentiu como se ele estivesse dissolvendo o nó de gelo em seu estômago. Amaro sentou-se em frente a eles, seus olhos sábios e tristes fixos nela, esperando. Ele não precisava perguntar. Ele sabia que ela trazia consigo uma história pesada. Com a voz embargada pela emoção e pelo cansaço, Eliana contou tudo. Contou sobre a morte do marido, o despejo, a herança, a chegada ao Vale de Cinzas. Contou sobre a bola de gude de Lucas, o som metálico, o alçapão e a caixa de ferro. E então, com as mãos trêmulas, ela puxou o diário de dentro de sua camisa. Minha tia-avó, o nome dela era Clara. Ela sussurrou, entregando o livro a ele. As mãos de Amaro, nodosas e calejadas pelo trabalho de uma vida,
Receberam o diário com a delicadeza de quem segura uma relíquia sagrada. Ele passou os dedos sobre a capa de couro gasta e um filme de lágrimas velou seus olhos claros. Clara, ele murmurou o nome. E nele havia um universo de dor e saudade. Eu me lembro dela, lembro de todos. Eu era um menino, um dos poucos que se salvou. A confirmação atingiu Eliana como um raio. Ele não era apenas um eremita, ele era um sobrevivente. O último guardião vivo da memória daquele vale. O último elo com o paraíso perdido de Clara. Amaro não precisou ler o diário. Ele o abriu, reconheceu a caligrafia e o fechou gentilmente. Eu vivi o que está escrito aqui, disse ele, a voz baixa e carregada de uma dor que 50 anos não conseguiram apagar. Ele falou sobre a comunidade, sobre a alegria da descoberta do ouro e a promessa de uma vida justa. Ele se lembrava do rosto de Manuel, do padeiro, da professora. Ele se lembrava das crianças com quem brincava nas margens do riacho. E ele se lembrava da chegada do coronel Borges. O diabo não chega com chifres e tridente, disse Amaro, o olhar perdido nas chamas da lareira. Ele chega com um sorriso nos lábios e um contrato na mão. Meu pai foi um dos que disse não ao coronel. Ele disse que nossa dignidade não tinha preço, e o coronel Borges nos fez pagar o preço mais alto por ela. A cabana ficou em silêncio, preenchida apenas pelo crepitar do fogo e pelo peso daquelas memórias, tão vivas que pareciam ter acontecido na noite anterior. O passado estava ali, sentado com eles, respirando o mesmo ar. Então, Amaro se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Eliana, e sua voz baixou para um sussurro conspiratório, um segredo guardado por meio século. Naquela noite, eu estava escondido na mata. Tinha quebrado uma ferramenta do meu pai e estava com medo de apanhar. Eu ia esperar ele dormir para voltar para casa. Ele fez uma pausa, engolindo em seco, a lembrança dolorosa se formando em seus lábios. Foi quando eu os vi. 3 homens do coronel, capangas que todo mundo conhecia na região. Eles não estavam a cavalo. Estavam a pé, carregando latas grandes de metal. E o cheiro me fez vomitar. Um cheiro forte, químico, gasolina. Eliana prendeu a respiração, o corpo inteiro tenso. Aquela era a peça que faltava. A prova ocular. O testemunho que transformava a suspeita do diário em um fato irrefutável. Ela não estava apenas segurando a história de Clara. Estava sentada em frente a um homem que viu o início do inferno com os próprios olhos. Eu os vi espalhando o líquido nas árvores secas, na base das casas, cercando o vilarejo inteiro. Continuou Amaro, a voz tremendo com a fúria da lembrança. Eles riam baixo, como se estivessem fazendo uma travessura. Então, um deles riscou um fósforo. A chama dançou por um segundo no escuro, e ele a jogou sobre um pano encharcado. Amaro fechou os olhos com força, como se a imagem ainda queimasse suas retinas. O som foi um rush, um rugido súbito, e a noite se transformou em dia. Um dia laranja e vermelho, um dia de inferno. Eu corri sem olhar para trás, com os gritos dos meus pais, dos meus amigos, ecoando em meus ouvidos. Eu corri até não conseguir mais, e me escondi por dias na floresta, comendo o que encontrava, até que o fogo se apagou e só sobraram as cinzas e o silêncio. Eles disseram que foi um incêndio acidental, causado pela seca, e todos acreditaram, ou fingiram acreditar, por medo. O testemunho terminou, e o silêncio que se seguiu foi o de um túmulo. Eliana sentiu as lágrimas escorrendo por seu rosto, lágrimas por Amaro, por Clara, por um povo inteiro, cujo túmulo era o vale. E Antenor, ela sussurrou. Antenor é o filho dele, confirmou Amaro, abrindo os olhos, agora cheios de uma fúria fria. E ele é pior que o pai. O pai matou por ganância, mas se contentou em deixar a terra quieta. O filho quer mais. Ele tem pressionado políticos, pagado propinas há anos para revogar o status de área de proteção ambiental que conseguimos colocar sobre o vale depois de muita luta. Ele quer trazer máquinas, explodir as montanhas, fazer uma mineração em larga escala. Ele quer apagar até as cinzas. Sua casa, a propriedade de Clara, é a única coisa que legalmente o impede. É o último fio de uma história que ele quer enterrar para sempre.
Por isso, ele foi atrás de você. Ele achou que você era uma viúva pobre e assustada que aceitaria qualquer migalha. E eu sou, disse Eliana, a voz quebrada. Não, respondeu Amaro, firme. Você não é. Você é a herdeira de Clara. E você tem a prova. Nesse momento, um plano desesperado começou a se formar entre os dois. Um plano nascido da união entre a prova documental de Eliana e a prova testemunhal de Amaro. Não podiam ir à polícia local, que certamente estava no bolso de Antenor. Precisavam de ajuda externa, de alguém poderoso e incorruptível. Amaro revelou que, por anos, manteve contato esporádico com um advogado de direitos humanos na capital, usando um velho rádio amador, contando fragmentos da história, esperando o dia em que teria provas concretas. Com o diário de Clara, os laudos e o meu testemunho, nós temos um caso, disse Amaro, uma faísca de esperança em seus olhos cansados. Mas precisamos ser rápidos. Antenor não vai esperar. Ele vai agir. E vai agir esta noite. As palavras dele mal haviam sido ditas quando um som distante, levado pelo vento, chegou até eles. Um som que fez o sangue de Eliana gelar. O som de um motor, voltando para o vale. Mas desta vez, o som parou longe da casa, na escuridão. Eles não estavam mais se escondendo. Eles chegaram, sussurrou Amaro, levantando-se e indo até a pequena janela. Fique aqui. Você e o menino estão mais seguros nesta cabana do que em qualquer lugar do mundo. Mas Eliana balançou a cabeça, uma nova determinação endurecendo suas feições. A caixa, o ouro. Ele não pode ficar com aquilo. É a prova do motivo. É a herança das outras famílias. Eu preciso voltar. É loucura, protestou Amaro. Não, é justiça, ela respondeu, a voz firme pela primeira vez. Fogo força a saída, disse ela, lembrando-se da estratégia do coronel. Eles vão tentar me queimar para me fazer sair pela porta da frente, mas eu vou sair pelos fundos, com a caixa. Me espere na beira da mata, atrás da casa, e prepare o seu rádio. Amaro a olhou por um longo instante, vendo em seus olhos não mais a mulher assustada que chegara, mas a coragem de Clara refletida neles. Ele assentiu lentamente. Deus te proteja, menina. Vá, mas vá rápido. A aliança estava selada. O confronto era inevitável. Eliana se preparava para voltar ao inferno. Eliana deixou Lucas sob os cuidados de Amaro, um beijo rápido na testa e uma promessa silenciosa de que voltaria. Correr de volta para a casa em ruínas, na escuridão, era a coisa mais insana que já fizera. Mas agora ela não era mais uma vítima. Era uma combatente. Ela se moveu pelas sombras, o coração martelando um ritmo de guerra. Ao se aproximar, ela ouviu as vozes. 2 vozes masculinas, rudes e impacientes. E o som inconfundível de botas pesadas esmagando o chão de cinzas. Eles estavam circulando a casa, como lobos cercando uma ovelha. Eliana se esgueirou pelos fundos, o corpo colado ao chão, até chegar à janela por onde havia escapado. A casa estava escura e silenciosa. Uma isca perfeita. Ela prendeu a respiração, esperando. O silêncio se estendeu por um minuto torturante. Então, veio o som. Um chute violento contra a porta da frente. A madeira podre gemeu e estalou, mas não cedeu completamente. O ataque havia começado. Abra a porta, sua desgraçada, gritou uma das vozes, a brutalidade nua em cada sílaba. O doutor não tem a noite toda. Sabemos que você achou alguma coisa. Entregue o que é dele e talvez a gente deixe você e o moleque saírem vivos daqui. A ameaça explícita fez um calafrio percorrer a espinha de Eliana, mas também acendeu uma chama de fúria. O que é dele? Aquela terra, aquele ouro, estava manchada com o sangue de inocentes, e o filho do assassino se achava no direito de possuí-la. Outro chute, mais forte, fez a porta se estilhaçar. Eliana sabia que tinha pouco tempo. Ela deslizou pela janela para dentro da escuridão fria da casa, o cheiro de mofo e podridão agora misturado a uma nova e terrível fragrância. Um cheiro químico, forte, que fez seu estômago se revirar. Gasolina. Eles não estavam apenas repetindo a história. Estavam reencenando-a nos mínimos detalhes. Um líquido espirrou contra a varanda da frente. O som do respingo terrivelmente alto no silêncio tenso. O tempo pareceu congelar.
Eliana agiu com a velocidade do desespero. Ela arrancou a tábua do chão, o coração na boca, e enfiou os braços no buraco frio. A caixa de ferro era pesada, um peso morto de metal e segredos. Com um grunhido de esforço, ela a arrastou para fora. Não havia tempo para delicadeza. Ela empurrou a caixa em direção à janela dos fundos, o metal raspando ruidosamente no chão carbonizado. Por um segundo, ela temeu que eles tivessem ouvido, mas um novo som veio da frente da casa, um rush assustador, seguido por um brilho laranja e crepitante que inundou a sala com uma luz dançante e infernal. Eles haviam ateado fogo à varanda. O plano de Amaro estava se concretizando. O fogo os manteria ocupados na frente. Era a sua única chance. A fumaça começou a se infiltrar por baixo da porta, o cheiro acre queimando seus olhos e sua garganta. Ela estava dentro de uma pira funerária prestes a ser consumida. Com a força da adrenalina, ela empurrou a pesada caixa pela janela. O baque surdo dela, caindo na terra fofa do lado de fora, foi o som mais doce que já ouvira. Agora era sua vez. A fumaça já estava ficando espessa, o calor do fogo na varanda começando a ser sentido dentro da sala. Ela pulou pela janela, caindo de mau jeito, sentindo uma dor aguda no tornozelo. Ignorou a dor. Não havia tempo. Lá fora, o brilho do fogo iluminava a cena. A varanda da frente estava completamente tomada por chamas alaranjadas que lambiam a madeira seca e subiam pelas paredes. Um monstro voraz despertado de um sono de 50 anos. Ela ouviu os capangas gritando, surpresos com a rapidez com que o fogo se espalhara. Ela vai ter que sair agora, um deles gritou, mas ela já estava fora. Estava nos fundos, na escuridão, com o tesouro e a prova do crime aos seus pés. A casa que fora sua ruína e sua revelação estava se tornando a pira sacrificial que garantiria sua fuga. Ela agarrou uma das alças da caixa de ferro. Era impossível carregá-la. Era pesada demais. O pânico ameaçou tomá-la novamente. Ela olhou em direção à mata, onde Amaro deveria estar esperando. Estava longe. Ela nunca conseguiria arrastar a caixa até lá a tempo. As chamas na frente da casa rugiam mais alto, iluminando o céu noturno. Logo os capangas perceberiam o engano e viriam para os fundos. Ela estava exposta. A dor em seu tornozelo latejava, um lembrete cruel de sua fragilidade. Foi então que uma sombra se destacou da linha das árvores. Uma sombra alta e magra, movendo-se rapidamente em sua direção. Seu primeiro instinto foi gritar, pensando ser um dos homens. Mas a figura se moveu com uma familiaridade silenciosa, e quando a luz do fogo o atingiu, ela viu o rosto enrugado e determinado de Amaro. Ele não a esperara na mata. Ele viera por ela. Ele carregava um pedaço de corda grossa em uma das mãos. Eu sabia que você não conseguiria sozinha. Ele ofegou, a voz rouca. Vamos? Não temos tempo. Juntos, eles passaram a corda pelas alças da caixa de ferro. Puxe! Ele gritou por sobre o rugido crescente do fogo. Cada um pegou uma ponta da corda, e eles começaram a arrastar a caixa pesada pela terra e pelas cinzas, em direção à segurança da floresta. O metal raspava no chão, um som horrível que parecia anunciar sua posição a cada centímetro conquistado. Atrás deles, o fogo consumia a casa com uma fúria selvagem, o telhado começando a estalar sob o calor intenso. Os gritos dos capangas agora eram de fúria e confusão. Ela não está saindo. Procurem nos fundos. Tarde demais. Eliana e Amaro mergulharam na escuridão da mata no exato momento em que os dois homens contornaram a casa em chamas. A luz do incêndio os recortou como silhuetas demoníacas contra o fogo. Eles viram a trilha de arrasto no chão. Ali! Eles estão fugindo para a mata! Um deles gritou. A perseguição começou. O som de seus passos pesados e de galhos se quebrando ecoava logo atrás deles, cada vez mais perto. Eles corriam, tropeçavam, puxavam. A caixa de ferro parecia pesar 1 tonelada, prendendo-se em todas as raízes e rochas pelo caminho. O tornozelo de Eliana protestava com pontadas de dor aguda a cada passo. O ar em seus pulmões queimava. Ela podia ouvir a respiração ofegante de Amaro ao seu lado, o esforço sobre-humano para um homem de sua idade, e podia ouvir, cada vez mais perto, as maldições e os passos dos capangas. Eles eram mais jovens, mais rápidos,
A distância estava diminuindo perigosamente. A segurança da cabana de Amaro parecia a quilômetros de distância. O pânico começou a se instalar novamente. Eles não conseguiriam. Eram lentos demais. A caixa, que continha a chave para a justiça, era a âncora que os levaria à morte. A ironia era esmagadora. Mais rápido! Ofegou Amaro. Mas não havia mais velocidade em seus corpos exaustos. A luz das lanternas dos perseguidores começou a dançar entre as árvores, cada vez mais próxima, seus feixes cortando a escuridão como garras. Atrás deles, um som fez o mundo parar. Um estrondo ensurdecedor, seguido por uma chuva de faíscas que subiu aos céus. O teto da casa de Clara finalmente cedera, desabando sobre si mesmo em um abraço final de fogo e destruição. A casa que sobrevivera ao primeiro incêndio agora não era mais do que uma memória, um farol de fogo no meio do vale. O clarão momentâneo iluminou a floresta, expondo Eliana e Amaro aos seus perseguidores por um instante fatal. "Ali estão eles!" gritou um dos homens, a voz triunfante e próxima demais. "Não tem mais para onde correr." Eliana olhou para Amaro, o desespero estampado em seu rosto. Era o fim da linha. Eles estavam encurralados, exaustos, e a justiça que carregavam na caixa de ferro estava prestes a ser enterrada com eles naquela mata escura. Amaro parou, a respiração vindo em arquejos dolorosos, e olhou para trás, para os homens que se aproximavam rapidamente. Ele não tinha mais forças para correr. O clímax da longa noite havia chegado. No entanto, nos olhos de Amaro, Eliana não viu rendição. Viu a mesma fúria fria que vira em sua cabana. Ele largou sua ponta da corda. "Continue puxando." Ele ordenou a ela, a voz um comando inquestionável. "Leve a caixa para a cabana. Faça o que tem que ser feito." "E você?" ela gritou, a voz estrangulada pelo pânico. Amaro se virou para encarar os homens que vinham, apoiando-se em seu cajado de madeira nodosa. Ele não era mais um velho frágil. Ele era um guardião, o último sentinela de seu povo, postando-se para a última batalha. "Eu vivi minha vida inteira com medo, e com essa história engasgada na garganta", disse ele, a voz ressoando com a autoridade de um patriarca. "Esta noite, eu não vou mais correr. Eles queriam apagar nossa história? Pois bem, eu sou a história. E a história vai lhes custar caro. Agora vá." Ele ergueu o cajado, uma arma primitiva contra a maldade moderna, e se preparou para o confronto, dando a Eliana os segundos preciosos de que ela precisava. Com o coração partido, mas impulsionada pela ordem de Amaro, Eliana agarrou a corda com as duas mãos e puxou com uma força que não sabia que possuía. A imagem de Amaro, uma silhueta solitária e desafiadora enfrentando os dois capangas, queimou em sua mente. Ela ouviu o início do confronto, o som de um grito de raiva, o baque surdo de madeira contra a carne. Ela não olhou para trás, não podia. A confiança de Amaro, o sacrifício dele, era uma dívida que ela só poderia pagar sobrevivendo. Ela puxou, arrastou, tropeçou, o tornozelo gritando em agonia, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Cada metro conquistado era uma vitória, um tributo ao velho guerreiro que ficara para trás. A luz da cabana apareceu entre as árvores, um porto seguro em meio à tempestade. Ela estava perto, tinha que conseguir, pela memória de Clara, pela coragem de Amaro e pela vida de Lucas, que a esperava, alheio ao preço que estava sendo pago por sua segurança naquela noite escura e cheia de fogo. Eliana irrompeu na clareira da cabana, arrastando a caixa de ferro atrás de si como um animal ferido arrasta sua presa. Ela caiu de joelhos na frente da porta, exausta, o corpo tremendo incontrolavelmente. Lucas correu para fora, os olhos arregalados de medo. "Mãe, o que aconteceu? Onde está o seu Amaro?" Eliana o abraçou com força, enterrando o rosto em seus cabelos, incapaz de responder. Ela apenas apontou para dentro da cabana, onde, sobre uma mesa de madeira, estava o velho rádio amador, seu microfone esperando como uma arma carregada. Os sons da luta na floresta haviam cessado, substituídos por um silêncio ainda mais aterrorizante. Ela não sabia se Amaro estava vivo ou morto. Só sabia o que ele a mandara fazer. Ela se levantou, a dor no tornozelo agora uma dor surda e distante, e entrou na cabana.
O passado e o futuro do Vale das Cinzas estavam agora em suas mãos, e a única conexão com o mundo exterior era aquele aparelho antigo que zumbia suavemente, esperando pela voz que contaria sua história. Ela se sentou em frente ao rádio, o coração martelando contra as costelas. Ela nunca havia operado um aparelho daqueles, mas Amaro lhe dera instruções rápidas e precisas. Ela pegou o microfone, o plástico frio e pesado em sua mão trêmula, olhou para o diário de Clara, que estava aberto sobre a mesa, e para a caixa de ferro no chão, o receptáculo de toda aquela dor e esperança. Ela respirou fundo, fechou os olhos e apertou o botão de transmissão. Não havia mais Eliana, a costureira viúva e desesperada. Havia a voz de uma herdeira, de uma sobrevivente, de uma mensageira. Uma voz que carregava o peso de 50 anos de silêncio, o eco dos gritos, o cheiro do fogo e a coragem de um velho que se recusou a correr. Sua voz, quando finalmente saiu, era baixa, mas inquebrável, cortando a estática da noite, viajando pelas ondas de rádio, em busca de ouvidos que pudessem, finalmente, trazer a justiça. O ponto de virada não era mais uma fuga, era um contra-ataque. A voz do advogado, Dr. Matias, do outro lado da estática, foi como a primeira gota de chuva em um deserto. Eliana, com o diário de Clara aberto à sua frente e a caixa de ferro aos seus pés, despejou a história em um fluxo febril e ininterrupto. Sua voz, antes um sussurro de medo, agora era um instrumento de acusação. Ela falou do ouro, dos mapas, dos laudos, leu trechos do diário, a caligrafia de Clara se transformando em sua própria fúria justa. Descreveu a ameaça de Antenor, o incêndio criminoso que acabara de consumir sua casa-herança e o sacrifício de Amaro, o velho guardião que ficara para trás para lhe dar uma chance. Cada palavra era uma peça do quebra-cabeça, um prego no caixão de uma conspiração de 50 anos. O advogado do outro lado não a interrompeu. O silêncio dele não era de dúvida, mas de quem ouve o trovão e sabe que a tempestade da justiça, há muito contida, está prestes a desabar. O zumbido do rádio era o único som, um fio elétrico conectando a cabana esquecida no tempo ao poder do mundo moderno. Um poder que Antenor Borges jamais imaginou que seria usado contra ele. A resposta das autoridades foi imediata e avassaladora. Dr. Matias não acionou a polícia local. Ele ligou diretamente para um contato no Ministério Público Federal e para a Superintendência da Polícia Federal. Ao amanhecer, o som que quebrou o silêncio do vale não foi o canto dos pássaros, mas o rugido de hélices cortando o ar. 2 helicópteros negros desceram sobre a fazenda dos Borges, o vento de suas pás levantando a poeira e o orgulho de uma família de criminosos. Ao mesmo tempo, uma caravana de veículos sem identificação subia a trilha de terra, seus ocupantes vestidos com coletes pretos e armados, com uma determinação fria. Não houve negociação. Não houve pedido de licença. As portas da Casa Grande foram arrombadas com a força da lei. Uma lei que o dinheiro de Antenor não podia mais comprar. A operação foi cirúrgica. Um golpe rápido e preciso no coração do poder corrupto que asfixiava o vale há décadas. O som da justiça chegando não era o de um martelo em um tribunal, mas o de botas pesadas marchando sobre o chão que um dia pertenceu aos inocentes. Antenor Borges foi encontrado em sua varanda, tomando seu café da manhã em uma xícara de porcelana fina, o jornal do dia ao lado. Sua arrogância desmoronou em uma máscara de incredulidade pálida, quando os agentes federais o cercaram. O doutor, o homem acostumado a dar ordens, ouviu em silêncio a voz de prisão sendo lida. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora estavam arregalados, buscando uma explicação, uma brecha, um advogado que pudesse comprar. Mas não havia nada. As algemas de metal frio se fecharam em seus pulsos com um clique definitivo. Um som que ecoou o baque da bola de gude de Lucas contra a tábua de metal. Era o som do fim de seu reinado. Enquanto era levado, o rosto contorcido em uma fúria impotente, ele viu a caixa de ferro sendo carregada como prova, o ouro de Clara brilhando sob o sol da manhã. Seus capangas foram encontrados em uma estrada vicinal, tentando fugir,
um deles com o braço quebrado e o outro com o rosto desfigurado pelo cajado de Amaro. A brutalidade deles havia encontrado um obstáculo na coragem de um velho. Uma equipe de paramédicos, guiada por Eliana, encontrou Amaro na floresta. Ele estava caído perto de um riacho, o corpo coberto de hematomas e cortes, mas vivo. A respiração era fraca, mas seus olhos se abriram quando sentiu o toque da mão de Eliana. Um sorriso fraco e dolorido cortou seu rosto ensanguentado. "Você conseguiu, menina", ele sussurrou, a voz um fiapo. Ele havia lutado como um leão, usando seu cajado e o conhecimento da mata para enfrentar os dois homens, ferindo-os gravemente antes de ser subjugado. Seu testemunho, gravado ali mesmo, ao lado da mata que testemunhou o massacre de sua infância, foi a peça final. A história de Amaro, a crônica de Clara e o atentado contra Eliana se uniram, formando uma narrativa irrefutável de ganância, assassinato e corrupção. O velho guardião não apenas sobrevivera para contar a história. Ele vivera para garantir que a justiça, finalmente, fosse feita. Seu sacrifício não foi em vão. Foi a semente da redenção do vale, regada com sua própria coragem. A investigação que se seguiu foi um terremoto que abalou as estruturas de poder da região. O diário de Clara e os mapas levaram os peritos federais aos locais exatos dos crimes. O ouro bruto, analisado, provou ser do veio específico daquela terra, confirmando o motivo do massacre. As contas bancárias de Antenor revelaram uma teia de subornos a políticos e funcionários públicos para manter o status fraudulento das terras e preparar o terreno para a mineração em larga escala. Títulos de propriedade de todo o vale, obtidos fraudulentamente pelo coronel Borges após o incêndio, foram expostos como documentos forjados sobre a morte. O caso dos incêndio acidental do Vale das Cinzas foi reaberto e, com as provas avassaladoras, rapidamente reclassificado pelo que sempre foi: um dos maiores e mais cruéis casos de chacina e grilagem de terras da história do país. A verdade, enterrada sob cinzas e medo por 50 anos, veio à tona com uma força que ninguém pôde mais conter, queimando a reputação e a liberdade de todos os envolvidos. Em um tribunal federal, meses depois, a sentença foi proferida. Antenor Borges, despojado de seu título de doutor e de sua aura de poder, foi condenado a mais de 100 anos de prisão por múltiplos homicídios, formação de quadrilha, corrupção e tentativa de assassinato. O som do martelo do juiz foi a última pá de cal sobre o legado de sua família. Mas a justiça não parou na punição. Em um ato de reparação histórica, o tribunal anulou todos os títulos de propriedade fraudulentos de Antenor sobre as terras do vale. Com base na escritura original e no testamento de Clara, Eliana foi declarada a herdeira legal não apenas da pequena propriedade onde a casa se erguia, mas de todas as terras que pertenciam à sua família antes do massacre. E o ouro, aquela fortuna escondida sob o chão carbonizado, foi legalmente reconhecido como sua legítima propriedade. A riqueza que custara a vida de tantos, agora estava nas mãos da única pessoa que poderia usá-la para honrar a memória deles. A redenção de Eliana não foi apenas pessoal, foi a redenção de uma promessa quebrada. Um ano depois, o Vale das Cinzas não existia mais. O nome fora oficialmente mudado para Vale da Esperança. A casa de Clara, reconstruída a partir de suas fundações originais, era agora um lar cheio de luz e calor. O cheiro de mofo e cinzas fora substituído pelo cheiro de pão assando no forno e de café fresco. Onde antes havia um buraco no teto, agora havia uma clarabóia que inundava a sala de sol. A máquina de costura de Eliana, recuperada e restaurada, não estava mais silenciosa em um canto. Ela trabalhava alegremente, mas agora não por necessidade desesperada, e sim por prazer, criando roupas coloridas para Lucas e para os filhos dos primeiros trabalhadores que chegavam para ajudar a reconstruir o vale. As moedas não eram mais contadas sobre uma mesa vazia. Eliana agora administrava a Fundação Clara, uma organização criada por ela para localizar os descendentes das outras famílias vitimadas pelo massacre, oferecendo-lhes reparação financeira e a chance de retornar à terra de seus ancestrais, se assim desejassem.
A miséria do primeiro ato era agora uma memória distante, um fantasma que perdera seu poder. Eliana sentia o coração, antes constantemente apertado pela angústia, agora expandir com um propósito que ela jamais imaginara. A fome que doía em seu estômago fora substituída pela satisfação de ver uma mesa farta, compartilhada com Lucas e com um Amaro de cabelos cortados e roupas novas, que agora vivia com eles, o avô que Lucas nunca teve. O choro silencioso no escuro dera lugar a risadas que ecoavam pela casa nova. A mulher que se sentia a pior das mães agora era um símbolo de força e resiliência. Uma líder comunitária que transformara sua tragédia pessoal em uma fonte de cura para dezenas de outras pessoas. Ela finalmente entendia o verdadeiro significado da herança de Clara. Não era o ouro, mas a responsabilidade. Não era a riqueza, mas a chance de reescrever um final justo para uma história de brutalidade, transformando um vale de morte em um monumento vivo à esperança e à justiça. O contraste era a prova de sua vitória. A mulher que chegara ao vale com apenas R$ 150 no bolso e uma ordem de despejo, agora assinava os cheques que financiavam a construção de uma escola e um posto de saúde. A mãe que temia não ter o que dar de comer ao filho, agora planejava um futuro onde ele poderia estudar na melhor universidade que quisesse. A vítima que fugia de capangas na escuridão, agora andava livremente pela sua terra, sob o sol, sentindo o cheiro da terra úmida e das primeiras flores que começavam a brotar entre as cinzas antigas, um sinal teimoso de que a vida sempre encontra um caminho. Ela cumpriu a promessa de Clara. A comunidade estava renascendo, não mais baseada em um segredo de ouro, mas na memória compartilhada e no desejo coletivo de construir algo que fogo nenhum, ganância nenhuma, pudesse destruir novamente. Ela olhava para o horizonte, para as montanhas que um dia foram testemunhas silenciosas de um crime, e as via agora como guardiãs de um novo começo. Naquela noite, a lareira da casa nova crepitava, lançando uma luz quente sobre os rostos de Eliana, Lucas e Amaro. Sobre a mesa, uma travessa fumegante de galinhada, o prato favorito de seu falecido marido, enchia o ar com um aroma de conforto e celebração. O som não era o do vento uivando em uma ruína, mas o de talheres batendo nos pratos e da risada de Lucas contando sobre seu dia. Eliana serviu um prato cheio para seu filho, e depois para Amaro, o coração transbordando de uma gratidão que doía de tão intensa. Ela não era mais uma sobrevivente lutando no escuro, ela era a guardiã da luz, a prova viva de que mesmo do solo mais queimado, a esperança pode florescer. E assim, como Eliana encontrou um segredo que mudou seu destino, cada história que contamos aqui guarda uma lição poderosa. Se você se emocionou com a jornada de Eliana e acredita na força da justiça e da superação, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, para nunca perder uma história que pode mudar a forma como você vê o mundo.